Eu gosto muito do nome dessa igreja, porque esse nome resume tudo. Só tem uma resposta para a nossa vida, é Cristo Jesus. Não adianta inventar outra, não adianta. Tudo precisa apontar para Cristo, porque Ele é o único caminho, a verdade, a vida, a esperança para o nosso coração. Construa sua vida nele, jovem, adolescente. E mesmo você, senhor, senhora, já está numa fase da vida que acha que sabe das coisas, já tem experiência. Olha, se você não estiver construindo a sua vida em Cristo Jesus, a sua sabedoria não serve de nada. Você é um tolo e uma tola, com todo respeito. Mas se você construir a sua vida em Cristo, nada pode te abalar. Cristo é uma rocha, e quando a gente constrói nele, ainda que venham as chuvas, os ventos, as tempestades, nós nos manteremos firmes em pé. Eu estou com um resfriado muito forte esse fim de semana, e por isso minha voz está bem rouquinha assim. Mas, gente, ainda que a minha voz esteja rouca, o meu coração está fervendo por Jesus. E esse tempo de adoração com vocês foi muito gostoso. E eu estou muito feliz de estar aqui com amigos queridos que fizeram este som celestial aqui maravilhoso. Gente que me inspira, gente que acrescenta na minha fé, na minha caminhada. Gente que, quando a gente passou por toda essa situação, estava com a gente orando. Felipe, lá no nosso grupo pequeno, quanto tempo a gente orou, caminhou junto nos tempos difíceis, de espera, de angústia. Essa galera testemunha Jesus, essa galera que vive Jesus. Tem todos eles têm ou estão construindo uma família muito bonita aos pés do Senhor Jesus. O André tem 2 filhos, o Felipe tem 2 filhos, casado com a Andréia, com a Noemi. O Gabrielzinho está quase noivo, né, Gabriel? Quase noivo, vai casar também, construir a vida com Jesus. O Juninho está orando muito, Juninho. Vai daqui a pouco, se Deus quiser. Amém, irmãs, glória a Deus. Cadê? Cristo é a resposta, irmãos. Olha para Ele, mira no coração dele. Eu estou com um anseio muito grande no meu coração de compartilhar algo que talvez você já esteja vivendo, e se estiver, continue, persevere, mas talvez você precise alinhar a sua vida, plumar a sua vida nessa direção. A pergunta desta mensagem é uma: se você morrer hoje, ou se por alguma razão você for subtraído do meio dessa igreja, desse povo, será que alguém vai sentir a sua falta? Talvez você possa até pensar na perspectiva de que, poxa, a igreja não se importa comigo, os irmãos não têm um amor genuíno e verdadeiro porque nem perceberam que eu estava aqui, que eu não estava mais. Não, olhe dessa perspectiva, olhe de outra. O que você causou, o que você acrescentou, que marca você deixou, a quem você testemunhou, para quem você apontava, o que você carregava. E pensando nisso, eu estava lendo um texto muito precioso do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, 36. Eu quero ler esse texto com você. É uma história talvez pouco explorada, mas é muito preciosa, é muito enriquecedora para a nossa caminhada. O texto diz assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam, olha que interessante, os vestidos e as roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto, então ajoelhou-se e orou, voltando-se para o corpo da mulher, e disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, ajudou a levantar-se, e em seguida chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Nesse contexto do livro de Atos, eu já terminei a minha leitura.
o evangelho estava sendo espalhado rapidamente por todas as cidades e chegando a Jope, onde já haviam discípulos de Cristo. Era uma cidade portuária e já tinha ali uma pequena comunidade reunida, uma igreja. E no meio dessa igreja acontece essa história. E o primeiro detalhe que eu gostaria de chamar a sua atenção nesse texto é o fato dessa mulher Dorcas, ou Tabita, ser chamada de discípula. Você ouviu isso no texto? Discípula. Soa até meio estranho, né? Porque a gente sempre escuta discípulo, discípulo, discípulo. Por algumas razões, porque as mulheres não eram tão respeitadas naquela época, ou nem um pouco respeitadas. As mulheres não eram chamadas para ser discípulas, de certa forma. Mas é interessante porque em todo o Evangelho, em toda a Bíblia, você não vai ouvir sobre uma mulher ser chamada de discípula. Mas aqui em Atos, no capítulo 9, nós vemos Dorcas, uma discípula. O texto bíblico propõe uma discípula contra todas as recorrências ou aquilo que é óbvio. Muito provavelmente essa mulher foi chamada de discípula na comunidade por causa da sua postura. Diz o texto que ela fazia o quê? Ela fazia o bem. E ajudava os pobres e as viúvas. E é interessante porque o Senhor Jesus também é apresentado em Atos 10, no próximo capítulo, como alguém parecido. Sabem também, diz o texto, que Deus ungiu Jesus de Nazaré com espírito e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha a semelhança entre Jesus e essa mulher. Por isso ela é chamada de discípula, uma imitadora, alguém que perseguia os passos do mestre de muito perto, a ponto de se parecer com ele. Essa mulher vivia em constante serviço a Deus. Ela tinha plena clareza da sua missão. E por ela muitos foram alcançados pela verdade. E aí nós chegamos ao segundo detalhe muito interessante desse texto. Diz a história que um tempo depois Dorcas adoeceu e morreu. E sabe de uma coisa, irmãos? Dorcas fez falta. O texto é enfático em dizer que Dorcas fez falta. A vida de Dorcas na vida daquela igreja era tão especial que quando ela já não vive mais no meio da igreja, ela faz uma falta tremenda. Faz falta. Mas o que é que Dorcas fazia de tão importante? Ela era a pregadora, a pastora da igreja, ela cantava no louvor, ela compunha músicas como o grupo branco e o grupo vermelho. O que ela fazia de tão especial? Ela tinha algum dom muito extraordinário, uma coisa assim, surreal. Não é o que o texto diz. O texto diz que ela era uma simples costureira. E talvez você até pense que costura não tem muito a ver com igreja, com ministério. Mas aquilo que ela sabia fazer fazia muita diferença no meio da igreja. Você vai ver por quê. Essa mulher morre, aí souberam que Pedro estava perto. E quem era Pedro no contexto de Atos? Quem era Pedro? Pedro era o cara que estava andando, espalhando o evangelho. Era o cara que andou com Jesus. Imagina o tamanho poder espiritual que havia na vida de Pedro, apóstolo de Jesus, porque andou com Jesus, aprendeu com Jesus, foi empoderado pelo mestre. E aí os caras saem correndo para buscar Pedro. Eu fico imaginando. Imagina quando uma pessoa faz falta, a igreja se move, a igreja se mobiliza para fazer alguma coisa para trazer ela de volta. Traz ela de volta. Vamos atrás. Vamos lá. Eu sei que não é legal ligar para o pastor Natalino nessa hora, mas liga para ele. Ele precisa me dar o número. Vamos atrás. Ele precisa orar com a gente. Então saíram
para buscá-lo às pressas, na esperança de que ele trouxesse Dorcas de volta à vida. Quando chega Pedro naquele lugar, as viúvas o recebem chorando e mostrando o quê? Mostrando os vestidos, as roupas. Não porque agora nós não teremos mais quem faça vestidos e vamos ficar sem roupas ou não, gente, presta atenção o que está atrás desse vestido, que está por trás dessas roupas. Porque essas roupas não são meramente roupas, mas elas representam o amor que Dorcas espalhou no meio daquela igreja. Porque uma cidade portuária, muito provavelmente habitava muitas viúvas, porque seus maridos viajavam naqueles mares perigosos e muitos deles não voltavam mais, por isso havia muitas viúvas naquele lugar. Dorcas, com sensibilidade, usou o seu dom para dar amor, significado ou ressignificado ao coração daquelas mulheres. Ela fazia vestidos, ela fazia roupas, e não só as roupas, mas ela espalhava no coração daquelas mulheres o amor de Cristo, o amor de Jesus naquela igreja. E aí está o terceiro e talvez mais importante detalhe dessa história: o amor. O amor é a marca mais poderosa que a gente pode deixar na vida da nossa igreja. Tudo que você fizer, todas as conversas que você tiver, todo o seu testemunho, tudo precisa traduzir o amor de Deus à igreja, do qual você primeiramente é alvo e consequentemente nosso próximo também. Nossa vida deve ser uma ferramenta da graça de Jesus. Uma igreja em especial, Jesus deixa uma carta lá em Apocalipse, eu acho que você se lembra. Eu acho que a gente precisa sempre ler e perceber a semelhança que essa igreja tem com a nossa igreja. Diz o texto do Apocalipse 2, verso de 1 a 5: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que você não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Olha Jesus dando testemunho da igreja de Éfeso. Tamanho testemunho. Olha só, esses caras eram corajosos, se levantaram contra os falsos profetas, contra os falsos apóstolos, e por isso sofreram pelo evangelho. Mas continua o texto dizendo: contudo tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. A pergunta que fica a nós nessa noite: onde está o amor? Onde estão as Dorcas? Onde estão as irmãs e os irmãos amorosos? Onde estão os jovens, os adolescentes, os pais, espalhando o amor na igreja? Onde estão os discípulos, seguidores genuínos de Jesus Cristo no meio da igreja? Se você sabe fazer alguma coisa, qualquer coisa, faça isso com amor pela igreja. Sua vida faz falta na igreja. Sua vida faz falta, irmão. Quando você começar a viver intencionalmente, amando a igreja, sendo quem você é, exercendo o dom e o talento, a simplicidade, aquilo que Deus te deu, para espalhar o amor na igreja, no meio do grupo, da galera. Quando você deixar brilhar. O que Jesus falou sobre a luz? Ele falou que a luz deve ser colocada debaixo de uma cama? Não. Ele falou: coloquem a luz num lugar apropriado, onde ela ilumina toda a casa. Por que você está escondendo sua luz, jovem?
Irmão, irmã, por que você está escondendo a luz que Deus te deu? Você poderia brilhar na igreja de Jesus e abençoar a tantos. O seu sorriso faz falta na igreja, irmão. Tira essa cara de mexerica, esse rosto, pelo amor de Deus. Me dá um sorriso amoroso. Trata com carinho. Você acredita que um dia eu fui numa igreja e eu cheguei atrasado no culto, pastor? Confessando meu pecado aqui. Cheguei atrasado, fui entrando e achei um lugarzinho assim, eu e minha esposa. Aí a gente foi assim e tal. E tinham pessoas atrás, na fileira de trás. E a gente entrou e não tinha como. Olhei para trás, pedi licença, dei paz do Senhor, boa noite e tal. E desculpa atrapalhar, e sentei. E assisti o culto, o restante do culto que faltava. Foi muito legal. Foi uma bênção. Quando acabou o culto, a gente estava pegando as coisas para ir embora. Uma senhora de idade, bateu no meu ombro, com os olhos cheios de lágrimas, e me disse: filho, muito obrigado. Eu falei: obrigado por quê, irmã? Porque você me viu, porque você me considerou, porque você me cumprimentou, me deu um sorriso e um abraço. Eu visito frequentemente o culto de jovens na igreja, e é impressionante como a gente se sente invisível. Eles não nos olham, eles não nos percebem. Eles estão tão perto, mas tão distante de nós. E é uma dura realidade dessa igreja de hoje em dia. Aquela senhorinha me disse. Eu falei: minha irmã, não fiz nada, mas Deus te abençoe. Dei um abraço nela e fui para casa constrangido. Jovem, cadê o seu amor? Cadê o seu olhar carinhoso com os mais idosos, com os mais velhos? Deixe Deus usar a sua vida para espalhar o amor dele na igreja, porque a hora que isso acontecer, nós vamos criar uma revolução na Cristo é a Resposta. Nós vamos criar uma revolução em Santos, nessa região, porque esse mundo precisa do amor de Jesus. Se você sabe fazer roupas, faça para a glória de Deus. Se você sabe cozinhar uma torta, um bolo gostoso, faça isso com o sorriso de Jesus nos seus olhos e sirva a igreja dele. Dorcas conhecia Jesus, ela conhecia seus passos, seu jeito de agir, a maneira amorosa como ele marcava a vida das pessoas. Dorcas fez uma coisa muito simples, ela simplesmente deixou Jesus viver dentro dela, deixou Jesus aparecer. Não adianta você vir culto após culto aqui, jovens, e cantar aqui: o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que eu diminua. Não, porque a melhor forma de Jesus crescer e aparecer é aparecendo em você. E não é necessariamente o que a gente faz, mas é quando o que a gente faz revela quem está em nós. Não é necessariamente o que você faz, para você também não cair no perigo de pensar: puxa, o meu dom é especial. Não é o que você faz, mas é quando o que você faz revela Cristo Jesus em você. Porque foi isso que Jesus disse sobre a luz, quando disse no Sermão das Montanhas. Ele disse: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, enquanto eles veem as boas obras, eles veem o Pai, eles veem o próprio Deus. Para mim, a melhor parte desse texto, eu encerro a minha palavra agora. Pedro pediu que todos saíssem do quarto, então ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se, ele lhe deu a mão e ajudou a levantar-se. Em seguida chamou os discípulos, as viúvas, chamou a igreja e a apresentou viva. E a notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram. Por que eu digo que essa é a melhor parte? Porque eu creio que Deus pode ressuscitar Dorcas no nosso meio nessa noite. Deus pode trazer a vida no meio da igreja nessa noite. E eu tenho certeza que quando Deus fizer isso,
vai fazer muita diferença no meio da sua igreja. Porque pessoas aqui vão voltar a revelar Jesus enquanto fazem o que fazem. Vão voltar a apontar o Cristo. Vão voltar a derramar o amor de Deus enquanto fazem o que fazem. Deus quer trazer vida no meio da igreja. Deus quer restaurar o amor no meio da igreja. E Deus quer fazer isso por meio de você. Eu quero convidar você que entende que essa palavra é com você. Quero convidar você a, enquanto cantamos, fazermos dessa canção uma oração. Senhor, sonda-me, me conhece, me quebranta, me transforma e me usa para a tua glória e para o teu louvor. Se você crê que você é Dorcas nessa noite, que Deus quer restaurar a sua vida para a glória dele e para a bênção da igreja, para benefício da igreja, levante-se, coloque-se em pé e vamos celebrar, vamos cantar juntos em forma de oração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta, Senhor, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim. Se ache sorte, então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como pôr sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Escuta a nossa oração nessa noite, Senhor. Escuta o nosso clamor nessa noite. A minha vida usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me. Ainda em adoração ao Senhor, ainda em quebrantamento diante dele. Quero chamar o pastor Natalino para orar por nós. Faça esse compromisso com o Senhor de que aquilo que você fizer não será feito mais de qualquer forma, mas será feito para revelar o amor de Deus por meio da sua vida. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu quero ser bênção nas tuas mãos. Eu quero fazer diferença
quero ser bênção. Eu quero ser útil. Usa as minhas mãos. A minha capacidade. Usa-me. Eu quero. Que sintam saudades da minha vida. Que eu faça falta. Em nome de Jesus. Pai de amor, eu coloco diante de Ti cada vida, Senhor. Nós recebemos esta palavra, Senhor. Muitas vezes somos induzidos, ó Deus, a querer, a buscar a nossa bênção, o nosso milagre. E esquecemos que temos que ser bênção na vida dos outros. Muitas vezes, ó Deus, ficamos dentro do nosso mundo, esperando que as coisas aconteçam, que os milagres venham, Senhor. Reivindicamos, declaramos, mas esquecemos que temos que ser sal e luz. Recebemos essa palavra, esse desafio, Senhor. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu brinco com alguns, principalmente alguns quando decidem sair da igreja, eu digo assim: você pode sair, mas eu vou te amar tanto que você vai sentir saudade de mim. Vou te amar tanto. Uma expressão tão pequena, vou te amar, eu te amo. Moçada sofre na minha mão, não é porque eu cada belisco em vocês, não é? Vocês sofrem. Mas um dia vocês vão chorar lá no caixão. E vão dizer, ele me cutucava, ele me apertava. A questão é, você faz falta? E a gente precisa fazer falta, não precisa? A gente precisa fazer falta em casa, a gente precisa fazer falta quando a gente chegou a alegria, chegou o prazer, chegou o filho, chegou o pai, chegou. Tem gente que quanto mais tarde chegar, melhor, não tem? Não, bem, fica à vontade, não precisa ter pressa, não. Tem gente que não faz falta. Interessante pensar que Pedro era o point, era o cara da hora. Ele era o máximo. Realmente o Pedrão era figura. E Dorcas, uma costureira. Mas foram atrás dele e disseram: tem uma mulher que não pode ir embora. Ela faz falta. Ela faz falta. E o que ela fazia? Costurava, só isso. Não fazia nada de especial. Diz o Felipe, não era pregadora, simplesmente ela costurava. Mas era uma costura com amor, com carinho, vendo os necessitados, os aflitos. Fazia. Querido, que você tenha entendido a mensagem. Eu recebi um livro de um pastor lá de Portugal. E o título do livro é assim: O homem quer ser Deus e Deus se fez homem. O homem quer ser Deus e Deus se fez homem. O homem não entendeu a grandeza de quem ele é. A cor da sua pele, seu cabelo, seu jeitão. Eu sou tímido, pois Deus quer usar você tímido. Eu sou baixinho. De baixinho eu entendo, hein, cara? É minha praia. Eu digo isso porque eu fui muito complexado, muito, sabe, a gente não cresce e tal, sabe? Para namorar é complicado. Tudo é complicado. Comprar roupa tem que fazer barra, tá louco? Grandão não, ele põe, já pode até sair da loja com a roupa legal. Mas a questão é que às vezes a gente acaba não percebendo que a gente está vivendo o nosso sonho.
Por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Deleita-te também no Senhor, ele concederá o que deseja do teu coração. O Senhor é meu pastor. Quanto mais você entregar para Jesus a tua vida, de Jesus, o que eu sei fazer é isso. Usa-me. Usa-me. Não faz nada, não faça nada por tua conta, mas faça para o Senhor. Você está vendo alguém carregar a cadeira? Ajuda a pegar a cadeira. Você está vendo alguém varrendo? Ajuda a varrer. Tem um vídeo na internet que mostra Jesus nos dias de hoje. É muito legal. Acho que muitos aqui já viram o lixeiro e Jesus junto com o lixeiro. Né? A criança indo para a escola e Jesus junto com a criança da escola. Mostra várias situações, pessoas trabalhando e Jesus junto. Muito legal. Porque aonde você estiver, o que você estiver fazendo, se é para a glória do Senhor, Deus estará com você. Você toma a bênção. Amém?